Cientistas acabaram de descobrir algo incrível na selva da América Central. Uma varredura lidar revelou uma cidade submersa de uma civilização misteriosa e ninguém imaginava que essa cidade pudesse existir. Hoje vamos ver as filmagens originais. Vai ser super emocionante e vamos começar agora. De certa forma, a gente sente que por toda parte sob a superfície da Terra ainda dormem segredos de civilizações passadas. Não importa onde se use o LiDAR, surgem coisas inacreditáveis. Me conta nos comentários quais regiões do mundo vocês mais gostariam de ver em uma varredura lidar. O Saara, a Antártida, onde mais poderiam estar escondidos segredos emocionantes? Estou curioso para saber o que vocês acham. E se os mistérios da história da humanidade te fascinam tanto quanto a mim, inscreve-te já no canal, não custa nada, e você vai receber uma notificação sempre que algo emocionante for descoberto. E quem já é inscrito, ajuda muito o vídeo com um joinha. 5.000 curtidas devem bastar para acalmar o algoritmo do YouTube. Muito obrigado. Então vamos pegar nosso facão virtual e abrir caminho pela selva da Reserva da Biosfera de Calakmul, no estado mexicano de Campeche. Uma equipe internacional de arqueólogos eslovenos e mexicanos, liderada por Ivan Sprite, descobriu aqui, a milhas de distância da civilização, uma cidade que os maias simplesmente abandonaram à natureza há mais de 1000 anos. Só para chegar lá, os pesquisadores tiveram que primeiro atravessar o matagal de 4x4 e depois caminhar vários quilômetros a pé pela densa floresta tropical. Quem pensa no Indiana Jones aqui não está de todo errado. O próprio Ivan Sprite compara o seu trabalho a isso. Quando, depois de passar vários dias abrindo caminho pela mata fechada, nos deparamos com as ruínas de uma cidade abandonada há muito tempo, somos tomados por uma sensação de triunfo. O entusiasmo não é menor quando conseguimos explicar os alinhamentos astronômicos dos edifícios antigos. Nosso trabalho é uma aventura, um pouco menos espetacular do que nos filmes do Indiana Jones, mas não menos emocionante. Claro que não se trata de uma caça ao tesouro, e sim de entender como era a vida naquela época. É por isso que sabemos hoje que os maias eram arquitetos, astrônomos e artistas brilhantes. Na península de Yucatán, eles se adaptaram ao difícil ambiente kárstico com técnicas eficientes de agricultura e gestão hídrica. Mas foi justamente lá que, devido ao crescimento populacional e à destruição ambiental, eles entraram em uma crise que não conseguiram superar. O mais devastador foram as guerras desencadeadas pelas elites governantes. As relações comerciais foram interrompidas, os estados entraram em colapso e a população foi fortemente dizimada e empobrecida. No caso dos maias, podemos identificar semelhanças muito claras com os acontecimentos do presente. A arqueologia, embora não ofereça soluções para os problemas de hoje, as razões por trás das catástrofes do passado devem servir de alerta aos líderes políticos. As consequências de medidas igualmente equivocadas no mundo globalizado de hoje serão muito mais fatais do que nos casos geograficamente limitados do passado. Ivan Sprajc, do Centro de Pesquisa da Academia Eslovena de Ciências e Artes, pesquisa as terras baixas centrais dos maias há mais de 30 anos. E essa região já era bem complicada naquela época. Durante o período clássico tardio da civilização maia, viviam aqui cerca de 9 a 11 milhões de pessoas. Isso é mais do que na maioria das grandes cidades de hoje. Hoje, a região de Calakmul parece um mar verde de copas de árvores aparentemente deserta, até onde a vista alcança. Mas é justamente sob essa superfície que se esconde uma das concentrações mais densas de cidades antigas de todo o mundo. Dá até para dizer que a selva é uma espécie de Pompeia verde. Só que, em vez de ter sido preservada por cinzas vulcânicas, ela ficou literalmente coberta por séculos de folhas, raízes e musgo, ficando escondida para a posteridade. E sempre que pesquisadores sobrevoam essas áreas com seus scanners lidar, um mundo totalmente novo e esquecido surge por baixo. A cidade recém-descoberta fica a oeste de Shaktun. Outra cidade maia que a equipe de Sprite já havia desenterrado há 13 anos. Primeiro, os pesquisadores localizaram o assentamento de cerca de 15 hectares usando o LiDAR, ou seja, com scanners a laser capazes de enxergar até mesmo através da copa de árvores mais densa. O LiDAR funciona basicamente como um sonar a laser extremamente preciso. Um avião ou um drone envia inúmeros pulsos de laser em direção ao solo e mede quanto tempo a luz leva para voltar. A partir desses tempos de viagem, é criado um mapa 3D altamente preciso da paisagem. E como parte dos feixes
feixes de laser chega ao solo, através de pequenas aberturas na copa das árvores, dá para eliminar digitalmente a vegetação. Assim, de repente, ficam visíveis sob a selva estruturas que você nunca conseguiria ver a olho nu. Terraços, ruas, plataformas, pirâmides ou traçados de cidades antigas. É por isso que o LiDAR é revolucionário para a arqueologia em florestas tropicais. Ele não mostra apenas ruínas isoladas, mas paisagens inteiras escondidas. Isso nos ajuda até em coisas que muitos nem teriam associado, como na reconstrução da Notre Dame, como explica o arqueólogo Chris Fisher em sua palestra no TED. Isso é um problema para os arqueólogos. Não dá para investigar uma área sem alterá-la de alguma forma. E, independentemente disso, a Terra está mudando. Cidades arqueológicas são destruídas, a história se perde. Ainda este ano, tivemos que assistir, horrorizados, a Catedral de Notre Dame pegando fogo. A torre icônica desabou e o telhado foi quase totalmente destruído. Por um milagre, o historiador de arte Andrew Tallon e seus colegas tinham feito uma digitalização da catedral com LiDAR em 2010. Na época, o objetivo deles era entender como o prédio tinha sido construído. Hoje, a digitalização com LiDAR é a documentação mais completa da catedral e vai ser de valor inestimável na reconstrução. Eles não podiam prever o incêndio, nem o uso posterior dessa digitalização. Mas podemos nos considerar sortudos por tê-la. Depois da descoberta com o LiDAR, porém, os pesquisadores tiveram que abrir caminho pela selva com um facão, bem à moda antiga, no estilo Indiana Jones, percorrendo uns bons 5 quilômetros para chegar às ruínas. E foi justamente essa dificuldade que quase tirou a paciência dos pesquisadores, que acabou se revelando um verdadeiro golpe de sorte. Pois enquanto muitos outros sítios maias da região já haviam sido saqueados há muito tempo, esse lugar permaneceu completamente intacto. É assim que Ivan Sprite descreve. Em comparação com outros lugares onde fizemos explorações, o acesso aqui foi bem mais difícil, mas foi justamente por isso que esse é o primeiro sítio descoberto nos últimos 3 anos que encontramos totalmente intacto, sem nenhum sinal de saque. Isso foi uma verdadeira surpresa pra gente. Foram exatamente essas circunstâncias que deram à cidade o nome de Minambi, formado pelas palavras maias do Yucatán, Minam, que significa algo como não existe, e Bé, o caminho. A cidade para a qual não há caminho, não dava para imaginar nada mais adequado. Sprite explica que, na arqueologia maia, é bem comum dar nomes aos sítios arqueológicos de acordo com as circunstâncias da descoberta. E o que a equipe encontrou lá é muito mais do que apenas alguns montes de pedras cobertos de mato. Os arqueólogos desenterraram áreas cercadas por edifícios cerimoniais e estruturas semelhantes a palácios, além de terraços e até mesmo um sistema sofisticado de gestão hídrica. O destaque é uma pirâmide de uns bons 13 metros de altura, com fachada lisa, uma escadaria de pedra e ornamentos finamente trabalhados no chamado estilo Rilbeck. Bem ao lado fica uma estela com uma representação bem macabra de uma decapitação. Outros monumentos exibem uma linguagem visual artística e textos em hieróglifos. E toda uma série de monumentos margeia uma rua que liga o centro ao bairro Nordeste. E como é comum entre os maias, o traçado da cidade baseia-se na astronomia. O mais importante é que confirmamos o que, claro, já suspeitávamos, que esses edifícios antigos também têm orientação astronômica. Já sabemos disso por pesquisas anteriores sobre muitas outras obras importantes em toda a Mesoamérica. Essas orientações se referem principalmente às posições do Sol no horizonte em datas específicas importantes para a agricultura. Algumas orientações também se referem aos pontos extremos de Vênus e da Lua. Agora descobrimos que exatamente os mesmos princípios astronômicos de orientação já eram aplicados desde os tempos mais remotos, desde que conhecemos a arquitetura monumental. Outro resultado importante desses dados, conseguimos analisar mais de 400 orientações, é que eles nos fornecem a evidência mais antiga da existência de um calendário formal, que de outra forma só conhecíamos de épocas posteriores. Isso vale especialmente para o ciclo mesoamericano único, de 260 dias. Até agora, a evidência epigráfica escrita mais antiga sobre isso datava do século III a.C. Agora, conseguimos recuar a datação do uso desse ciclo em quase 1000 anos no passado.
Os pesquisadores fotografaram os locais milhares de vezes e criaram modelos digitais em 3D das estelas e altares, pois muitas das superfícies de calcário sofreram forte erosão ao longo dos séculos. Mesmo assim, com a ajuda de um software especial de edição de imagens, o epigrafista Octávio Esparza Olguin conseguiu decifrar detalhes decisivos, incluindo uma data na estela da decapitação que corresponde ao ano de 848 d.C. E esse detalhe é mais importante do que parece. Essa é uma pista importante, pois podemos supor que todo o conjunto de monumentos, ou pelo menos parte dele, tenha sido erguido nesse momento do clássico terminal, pouco antes do abandono do sítio na região, no século X d.C., explica Olguin. Mas Minambé tem mais a oferecer do que apenas uma data. Entre os altares encontrados foram detectados vestígios de alterações propositais. Particularmente interessante é o Monumento 6, um altar dividido, cuja face frontal retrata um governante com um cocar de penas, colares, braceletes e um colar com elementos trilobulados. As laterais do monumento estão totalmente cobertas por textos hieroglíficos, e foi exatamente neles que os pesquisadores encontraram uma data do chamado Calendário Longo, que provavelmente remete ao final do século VII. Se isso se confirmar, Minambé seria um dos assentamentos maias mais antigos conhecidos em toda a região, muito mais antigo do que a primeira placa de pedra sugeria inicialmente. Descobrir um assentamento tão antigo, sim, é uma sensação arqueológica. Para Sprague, Minambé se encaixa, no geral, em um padrão regional conhecido, em um assentamento de caráter agrícola, que viveu seu apogeu durante o período clássico tardio, organizado em torno de uma hierarquia intimamente ligada à produção e distribuição de excedentes agrícolas. Mais tarde, um grupo vindo do norte da península de Yucatán pode ter imigrado para lá e alterado profundamente as relações de poder e a dinâmica da cidade. Por enquanto, não há planos de novas escavações no local, o que torna esse retrato ainda mais valioso. Uma janela no tempo totalmente intocada para um mundo milenar, bem no meio do nada verdejante de Campeche. Então, depois de tudo isso, eu me perguntei se não deveria ter me tornado um pesquisador maia. O trabalho de Ivan Sprite parece incrivelmente fascinante, mas pelo visto, também tem um pouco de trabalho de escritório. O plano agora é voltarmos logo ao trabalho de campo, e isso vai ser um grande desafio. E é claro que estamos felizes com isso, porque esse é o nosso trabalho, a pesquisa. O trabalho nunca é chato, mas uma parte dele é, obviamente, o terreno onde coletamos novos dados. A outra parte, que também é importante, as duas se complementam, é claro, o trabalho de escritório, onde a gente precisa processar, analisar e interpretar esses dados. Uma parte do trabalho não existe sem a outra. De certa forma, essa é a imagem popular de que a gente só fica vagando pelo terreno, mas o terreno por si só não adianta nada. É preciso fazer algo com isso. Se quisermos, por exemplo, explicar como era a vida no passado. E essa é a nossa tarefa. Eu acho que isso mostra mais uma vez, de forma bem impressionante, o quanto ainda não sabemos sobre a nossa própria história da humanidade. A gente acha que o mapa do mundo já foi mapeado até o último detalhe há muito tempo, e aí de repente surge uma cidade inteira no meio da selva mais densa, com pirâmides, palácios e ruas das quais ninguém tinha a menor ideia até pouco tempo atrás. Inacreditável, né? E o mais louco é que Minambé com certeza não vai ser a última descoberta desse tipo nessa região. A equipe do Sprite já provou 2 vezes com Chactoum e agora com Minambé, que sob a copa verdejante de Calakmul ainda há muita história esperando para ser descoberta. Quem sabe quantas outras pirâmides, palácios e estelas ainda estão dormindo tranquilamente por aí, só esperando que algum scanner a laser passe por cima delas. Talvez a próxima cidade ganhe um nome ainda mais apropriado. Tipo assim, ninguém quer vir pra cá, ou por favor, nada de turistas. Vou manter vocês atualizados sobre todas as novas descobertas. Então se inscrevam agora no canal para não perderem nada e deixem o seu joinha para batermos os 5.000 likes. Valeu, pessoal! Pois é, no mundo da arqueologia teve muito mais coisa interessante, e a notícia mais maluca é sobre o Ötzi, a famosa múmia do gelo dos Alpes. Milênios congelados no gelo, mas agora os cientistas descobriram algo vivo lá dentro, algo que de fato ainda está vivo e crescendo. E o mais louco de tudo, os cientistas comeram isso. Tudo sobre essa história maluca e muitas imagens originais emocionantes do Ötzi estão no vídeo exibido no canto superior direito. Não deixem de dar uma olhada, é muito emocionante. No canto inferior direito tem mais um assunto sobre ciência e espaço. Fora isso, diria que a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem, galera!